Kamoto, é interessante um ponto, né? Até as pessoas aqui no chat estão falando. O Eduardo Bolsonaro foi lá para os Estados Unidos para ajudar o pai. No final, ele vai acabar prejudicando o pai? Como é que é? Vai, né? Bom, vai prejudicar o pai, já está prejudicando o pai, né? Ou seja, não tenho dúvida nenhuma que o vitimismo que o Eduardo Bolsonaro está fazendo vai ser ótimo para a disputa dele ao Senado, né? Ele pode, se ele voltar para o Brasil a tempo do ano que vem, ele pode até perder o mandato eventualmente se não voltar, né? O Hugo Mota vai ser pressionado para que casse por conta de falta após a licença, mas é claro que se ele voltar a tempo, se inscrever tudo, né? Ele pode ser eleito para o Senado, ainda mais com todo esse barulho que ele está fazendo, né? O vitimismo dele, só para lembrar, é parecido com aquele meme, acho que o pessoal já lembra, da pessoa que está andando de bicicleta, em determinado momento pega uma vara, enfia na frente da roda, a bicicleta cai e a pessoa fica reclamando, ai, me derrubaram. Exatamente isso. Ele está reclamando agora do Brasil, etc., mas ele causou essa situação e antes dele, é claro, o grupo político dele causou essa situação. O interessante nessa história inteira, né? Que o Josias comentou, né, o Jamil também, mas o Bolsonaro tá pagando para o seu filho interferir na justiça brasileira. Vamos de novo. Bolsonaro tá pagando para o filho interferir na justiça brasileira nos Estados Unidos. É isso, no final do dia, o que está acontecendo, né? E os brasileiros que doaram os mais de 17 milhões de reais em Pix para o Bolsonaro, para ajudar no processo judicial, tadinho, que só ganha mais de 100 mil reais por mês e tem um monte de imóveis, né, no nome dele, esse pessoal acaba, na verdade, financiando o quê? Financiando o quê? Uma conspiração, um ataque contra o Brasil. Então, esse pessoal que deu o Pix pro Bolsonaro, se for pensar muito bem, nunca pode se amar. É melhor mesmo se enrolar numa bandeira norte-americana, é melhor mesmo se enrolar numa bandeira de Israel, de El Salvador, de qualquer lugar, mas não é do Brasil. Porque patriota eles não estão sendo. De maneira alguma, estão ajudando a financiar um processo para atacar o Brasil. E não tenham dúvida nenhuma que essa questão de chegar e criar uma sanção contra Alexandre de Moraes não fica só nisso. Por quê? O Alexandre de Moraes já falou: ó, não faço questão para os Estados Unidos, não tenho conta lá. Ah, mas vai atingir cartão, etc. Também ele vai dar um jeito. Aí não vai funcionar, vai acabar sancionando os ministros do Supremo, pode sancionar o Brasil. A gente fala com especialistas que falam que a depender de como as coisas caminham, pode vir a ser sancionado ou para o próprio país. Ou seja, esse pessoal que deu dinheiro para o Bolsonaro e o Bolsonaro está bancando o filho dele, como ele deixou muito claro na entrevista para o Josias e para Carla Araújo aqui no UOL, que aquele dinheiro lá está bancando o filho dele no exterior, o dinheiro da doação dos PIX, né? Ou seja, esse pessoal está ajudando a bancar praticamente uma conspiração contra o Brasil. E não à toa, por conta disso, Fabiola, o ministro Alexandre de Moraes reiterou o argumento da Procuradoria-Geral da República, alegando que o ex-presidente é responsável financeiro por isso. Então isso pega mal. Não é que o Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro, está fazendo isso às suas próprias custas. Ele está fazendo isso às próprias custas do papai. E o papai está fazendo isso às próprias custas a partir desse processo de coleta de dinheiro. Né? A situação ela vai ganhando outros contornos, né? E fica ruim sim para o Bolsonaro. Fica bom para o Eduardo, fica ruim para o Bolsonaro. Mas afinal de contas, né, Fabiola? A função dos pais não é se sacrificar pelos seus filhos? Ai, 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 Sakamoto, que difícil, né? Quantos anos tem o Eduardo Bolsonaro? Tem quantos anos ele? Nem sei. Perto de 40 já? Não. Bancado pelo pai? Fala, Sakamoto. Ele faz 40 agora em julho. 40 em junho. E no meio de tudo isso, né? Eu já vou para a coluna do Jamil, que é muito interessante hoje, falando sobre Ah, não, desculpa, perdão, ele fez 40. Ele fez 40, Fez vai fazer 40. 41 em julho. Vai fazer Tá. 41 em julho. Ô, Jamil, há aí uma expectativa de que a sanção pode realmente sair em alguns dias. Será que sai essa sanção contra o Alexandre de Moraes em alguns dias? Será que essa articulação vai dar certo? Não, ela já está funcionando, né? Ela já levou o governo americano a se colocar numa posição de confronto em relação ao Brasil. Isso não é novo, nós já falamos isso, que estava em análise. Eles não vão ficar em análise, obviamente, o resto da vida, não é, obviamente, não é, vamos dizer assim, o perfil do governo Donald Trump
quando uma decisão chega basicamente para ser tomada, ou ela é engavetada ou ele vai adiante. A gente conhece basicamente o modus operandi do próprio governo Trump. Tem um detalhe, Fabíola, que eu acho que é importante. Claro que é muito grave uma sanção contra um juiz da Suprema Corte de um outro país, sem dúvida nenhuma, mas só para vocês terem uma ideia, eu recebo todos os dias, as listas de sanções de novas pessoas que foram sancionadas pelo governo americano, né? Todos os dias. E são pessoas do mundo inteiro. Né? Claro que tem os iranianos, claro que tem de ditaduras, chineses, etc., mas tem de outros lugares no mundo também. Todos os dias, praticamente, alguém no mundo é alvo de sanções por parte do governo norte-americano. Mas eu fico pensando o seguinte: e se o Brasil ignorar, no sentido, Brasil não o governo brasileiro, mas houver uma reação de dizer, ok, foi imposta a sanção e vamos adiante com o processo contra os golpistas. Né? Qual seria, então, o próximo passo? Qual seria uma invasão? Não, né? Eu não consigo imaginar isso. Cortar recursos de programas sociais no Brasil já foram cortados ali no comecinho do governo do Donald Trump. Então, eventualmente, isso aí pode ter um impacto muito mais, vamos dizer assim, para o reforço da própria narrativa do bolsonarismo, do que, de fato, um impacto real na relação entre Brasil e Estados Unidos. Obviamente que é grave, obviamente que o governo brasileiro vai ter de reagir de alguma forma, sem dúvida nenhuma. Agora, na prática, ela impede o quê o Brasil a fazer? Né? Então, vamos só avaliar aí nos próximos dias, nas próximas semanas, primeiro, como será dada essa sanção, se essa sanção é Alexandre de Moraes e a sua família, se isso tem algum impacto real ou se ela é mais uma construção justamente da narrativa, claro que interessa ao trumpismo, claro que interessa ao bolsonarismo. Vamos ver de que forma essa construção vai ser elaborada. Lembrando que, por exemplo, na África do Sul, medidas foram tomadas contra o governo americano fez todo um enorme anúncio dizendo que estava tomando medidas contra a África do Sul. Nem por isso a África do Sul interrompeu o seu processo interno de distribuição, por exemplo, de terras, da sua própria reforma agrária. Lá a questão é... Então vamos avaliar aí, porque de repente existe mais, como disse o Josias, uma questão muito mais da narrativa bolsonarista para 2026 do que, de fato, um impacto concreto no destino do Brasil.